É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje, Vida de Mercado, para todo o Brasil, diretamente de Ponta Grossa. Chama a vinheta! Estamos aqui hoje num programa muito especial hoje, né, professor? Hoje um dia de alta volatilidade e para esse dia a gente trouxe um convidado muito especial. Isso, então o que acontece? Essa semana aí, como a gente tem acompanhado aí, tiveram as manifestações aí do 7 de setembro, né? E as manifestações, é claro, elas refletem a instabilidade política que o Brasil vive no momento, tá? Então a gente não vai falar de política aqui, né? A gente vai falar sim que afeta o mercado, né? Esse burburinho, esse imbróglio político que o Brasil vive aí, né? Essa instabilidade, o que ela gera no mercado financeiro, é isso que nós vamos comentar aqui. E esse risco Brasil, uma vez aumentando, né? A gente também tem a questão de você proteger o teu capital nessa situação. A gente vai comentar aqui também como se proteger um pouco do risco Brasil, principalmente que esse ano ainda não é o ano da eleição. E a gente já está vivendo esses momentos de tensão, esses momentos de, vamos dizer assim, que geram para o estrangeiro que vem investir no Brasil, para o investidor de bolsa de valores, ele gera muito desconforto, muita instabilidade, porque o mercado não é que ele não goste de uma coisa ou não goste de outra, ele não gosta da incerteza, né? Se for um ou outro candidato, o mercado se adapta na sequência, mas ele não gosta dessa incerteza. Então o mercado, na verdade, ele nem se importa muito com o trágico e nem se importa muito com o que, vamos dizer assim, seria super bem sucedido, vamos dizer, né? O mercado, ele se importa assim com a incerteza de não saber para onde vai. O cara quer fazer a projeção do fundo, o cara quer reequilibrar a carteira de ações dele, o cara quer reequilibrar uma carteira em termos mundiais, um fundo estrangeiro, né, aportando um percentual maior ou menor no Brasil. E o que acontece? Esses acontecimentos geram essa instabilidade. E isso a gente tem visto essa semana, e hoje a gente trouxe o Anderson aqui, né, o famoso Henderson, né, que trabalha conosco lá. Ele é uma enciclopédia do mercado financeiro, ele acompanha o mercado já há alguns anos, né? E ele acompanha o mercado de lupa ali, eu digo, todo dia, né? Então ele lembra de dias, lembra de movimentos, por isso que eu chamo ele de uma enciclopédia de mercado. E a gente vai comentar hoje com a equipe aqui da Vida de Mercado um pouquinho mais sobre o mercado financeiro hoje, nesse momento tão importante, onde a gente vê o risco Brasil aumentando, a volatilidade nos mercados aumentando, como se proteger e como trabalhar isso, Danilo. É isso que a gente vai discutir hoje aqui, é isso que a gente vai correr a nossa pauta aqui. Inclusive, na véspera do feriado, eu estava acompanhando o mercado internacional, alguns índices, e a oscilação dos preços das commodities é um primeiro indicador de volatilidade no mercado, né? Também os juros de 10 anos, tanto americanos quanto aqui do Brasil, eles vão nos trazer aí um indicador de sentimento do mercado. E pré-feriado, eu até inclusive comentei lá na nossa página do Vida de Mercado, lá no Instagram, que vinha pancada por aí. Eu estava até comentando com o Anderson hoje cedo que provavelmente a Selic, ela vai... a gente fala que na Austrália a Selic já é 4 dígitos. Né? Então na Austrália já é ano novo, né? Estava chateando, eu vi um post lá do elevador Faria Lima, né? Uhum. Que faz uma sátira ali de algumas coisas do mercado. Então o cara falando que essa semana, né, lá na Austrália, já é 4 dígitos a Selic aí, tá? Para segurar esse rojão de inflação, combustível e tudo mais que a gente vai conversar aqui. E daí é aquele negócio, o cara tira um print da tela quando sobe a carteira, né? Que nem agora, hoje à tarde subiu, e ele tira um print da tela quando cai o mercado e ele tá comprando mais, né? Então fica nessa. Mas nunca ninguém tá perdendo, parece, né? Mas na verdade não é bem assim, né? E você, Anderson? O que você sente aí do mercado nesses dias de volatilidade? Você acha que o cara tem que estar posicionado? O que o cara tem que observar para ele não cair na armadilha?
Vamos facilitar aí pro Anderson, vamos fazer assim. Anderson, comenta primeiro quem opera que nem nós aí, dólar, índice futuro, as commodities agrícolas, o que o cara tem que estar olhando aí durante o pregão, já que vai fazer operações mais de curto prazo. Depois a gente fala um pouquinho sobre o que olhar quando está posicionado em ações para uma carteira mais de longo prazo. Tá. Agradeço o convite, tá? É um prazer estar aqui com todos vocês. E o que eu vou falar, o que a gente olha, principalmente lá no escritório, é a posição dos players, tá? Isso tanto faz no dólar, o cara posiciona no mês do contrato dele, tá? E o índice dos 2 meses, tá? Dependendo da posição, de como o cara está se comportando, se o cara está enrolado na operação, a gente atua sempre a favor deles, tá? E o que é o enrolado, Anderson? O enrolado, o cara está numa posição, vamos falar a grosso modo aqui, claro que não é assim que funciona, tá? Pensa o cara tá comprado a 10, acreditando que o mercado vai para cima, vai para 11, 12, 13, e o mercado cai para 8, 7, 6, tá? Você já aposta do grande player, né, do cara que move o mercado, ela tá equivocada. Quando a gente tá equivocado, você vai lá e estopa a posição, ou fica casado com o papel, né? Se o cara é amador, ele fica casado com o papel. Agora vou virar buy hold, vou ficar com esse papel, agora já caiu, tô perdendo, né? Daí o cara, para não realizar o prejuízo, ele não tinha um stop loss programado, ele fica aí. Agora o grande player, né, que nem o Anderson tá falando aí, o que acontece com ele? Imagina a situação dele na mesa, né, chefe de mesa lá com uma carteira que não está indo a favor da sua posição, e ele tem que estopar isso aí, né? Ele tem que sair. Exatamente. Isso que gera volatilidade, Anderson, no teu ponto de vista? Isso que gera a volatilidade do mercado, tá? Então você acompanhar o player, isso requer muito estudo, tá? O que é estudo? Você chegar, às vezes eu gravo a tela, tá? Principalmente no meu começo, eu gravava a tela. Para rever o dia e a atuação dele, tá? Porque a atuação de cada player, de cada da UBS, do Bradesco, Itaú, é diferente de um pro outro. Os participantes do mercado é diferente. Exatamente. Tá. Como a vantagem nossa aqui no Brasil, que nós temos uma tela aberta, tá? Que nós vemos a atuação de cada player, é mais fácil de atuar do que no mercado americano. Você vê a atuação dele e vê a identificação dele, né? Já no mercado americano, tela cega, né? Aqui tela aberta, a tela cega você não encontra. Você vê a agressão, você vê entrando pressão compradora, mas você não sabe de quem. Aqui no Brasil a gente sabe exatamente quem está fazendo isso. Exatamente. E isso é uma vantagem. É uma vantagem, né? É uma vantagem, tá? Só que o pessoal tem que entender, tá? Principalmente o dólar e índice, movimenta muito por notícia. Então o presidente do Brasil falou qualquer coisa, o presidente dos Estados Unidos falou qualquer coisa, movimenta, tá? O mercado é muito sensível, né? É muito sensível. E às vezes a pessoa atua sem stop. E isso aí é uma coisa muito grave. Por que muito grave, tá? O profissional do mercado, mesmo que ele tome uma pancada no mercado, ele se recupera. Ou novo ou não, tá? Por quê? Uma coisa é você tomar uma pancada de 100, 200 reais. Outra coisa é você tomar uma pancada de R$1.000, R$2.000. Isso eu tô colocando uma pessoa... O cara que tá começando ali com um ou dois contratinhos ali, tá? Né? Porque pensa a pessoa assalariada, ela ganha R$1.000 por mês. Ela perdeu um mês de salário dela, tá? Desiste, vai pro cemitério dos traders. Cemitério dos traders, tá? Então, o que eu tento passar pra pessoa, tá? Como o mercado funciona, como a pessoa se proteger, tá? Que hoje, a vantagem de hoje, para quem opera hoje, tem simulador. Na época que comecei, não tinha. Depois que foi lançado o simulador, tá? Tanto que hoje você abriu o Superdom ali, você em um clique você está na operação. Antes tinha que preencher a boleta. Só nisso aí dá uma diferença muito grande. E as filas eram mais infladas antes, tá? Hoje já são mais voláteis. Então, quem operava antigamente, porque opera hoje, tá? O cara é um grande investidor, porque o cara conseguiu se adaptar no mercado, tá? Então, o que o Anderson quer dizer? Eu acompanhei, a gente opera junto já há algum tempo, né? Então, Danilo, numa mesma época aí de eleição, não em 2018, mas 2014, acontecia exatamente isso. As plataformas, elas não tinham o book régua, que é aquele que permite você dar ordens de compra e venda com um clique só na tela. Você clica no preço, clica na quantidade dele, vai. Então você ganha muito agilidade com essa ferramenta. E foi trazido do mercado americano para cá, chamado de book régua, onde você tem ali os melhores compradores e vendedores, parece numa régua realmente, na tela, e ali você clica no preço que você quer entrar. Antigamente você tinha que ver o preço e preencher uma boleta. Preencher mesmo, fazer ali, tanto, mandar essa ordem e essa ordem ser processada lá. Hoje não, hoje você... Então, o que acontece? De 2014 para cá, uma das coisas que mudou o mercado foi a tecnologia.
Você tem, com a bolsa, as plataformas que não são home brokers, são plataformas que você instala no computador, como a Profit Chart, como a Trade, como o Chart Trader, outras plataformas. Você tem ali a possibilidade de fazer essas operações muito rápidas. Isso facilita para o operador errar menos, né? Quando o Anderson começou comigo, eu não tinha isso. Então, o que acontece? A gente ficava exposto a preencher boleta. O mercado ele era mais lento, porque quando você olhava a quantidade de pessoas que queriam comprar dólar, tinha 600 contratos na fila, cada contrato de $250 mil. Então, era muita gente operando. E você tinha na venda um tique acima, um preço acima, você tinha 700 pessoas. Hoje você tem 30 e 15. Então o negócio, a volatilidade é enorme, ou seja, essas travas ali, né, esse pessoal o preço caminha, né? Preenchendo a fila, ele deixava o preço mais estável dentro de bandas de negociação, e isso trazia uma conotação assim de um país assim que você conseguia fazer uma previsão mensal do dólar. Hoje você não consegue. Hoje caiu quanto, Anderson, hoje? Dólar ali agora à tarde. Nossa, caiu provavelmente mais de 100 pontos em uma única pancada. Nossa, tá? ali a vela ali? A última vela, Danilo. Isso, vamos olhar aqui só. Esse é o gráfico de hoje, de 15 minutos. Cada vela dessa tem 15 minutos, né? E ali você nota uma vela maior ali, que é justamente a vela que fez com que o dólar caísse. As ações subiram e o dólar caiu. Exatamente. Pode falar um pouco dessa dinâmica só, Anderson, do dólar subir e o... por que acontece isso? É uma pergunta recorrente, né, do pessoal. Por que quando a bolsa sobe, os papéis sobem, o dólar cai? Quando o dólar cai, os papéis... quando o dólar sobe, os papéis caem. Tá? Eu vou começar um pouquinho pelo índice, tá? Que às vezes a pessoa não entende assim, porque na verdade a correlação maior é ações e índice, tá? Que às vezes a pessoa não entende por que ele sobe devagarzinho e quando ele cai em pancada o índice, tá? Você tem que pensar o cara que está posicionado em ações, tá? Quando ele compra ações, geralmente ele trava no índice, tá? Ou ele faz trava na parte de opções, tá? Mas voltando aqui na parte de ações e índice, tá? Então, para você comprar ações, tá? Você não precisa alugar o papel. Então, todo o dinheiro, vamos colocar valores redondos aqui, para ficar para a pessoa que está ouvindo a primeira vez, para entender melhor, tá? R$1.000, tá? Ela foi lá e comprou índice, ações R$1.000 de ações, não interessa qual foi o papel, tá? O grande institucional, o que ela vai fazer para se travar? Ela vai vender o índice, vai fazer a operação contrária. Tá? Então, esse valor, vamos supor, ela comprou aqui 600 e vendeu 400 lá. Ela está redeada. Quando ela faz a operação contrária em ações, tá? Para ela entrar vendida em ações, ela tem que alugar o papel. Então, o preço que ela ia pagar, ela paga mais caro. O aluguel, né? Isso, que é chamado aluguel. Quando ela vende, concorda comigo que ela tem que gastar mais dinheiro por causa do aluguel? Então, o índice sobe mais devagar, tá? Só que ali é posições de milhões, bilhões, tá? Então, assim, quando o cara entra em posição em ações, tá? Em ações ali, tanto comprado ou vendido, tem essa dinâmica do preço. Por isso que o índice, quando ele sobe escadinha. E quando ele cai, como diz, ele pula pela janela. O Anderson faz referência ao touro e o urso, né? O mercado é representado pela figura de um touro e de um urso. O touro joga o mercado para cima, né? Cabeçada para cima. E o urso dá aquela patada para baixo, né? Então, a gente fala que o mercado, o touro sobe de escada e o urso se joga pela janela. Então, realmente, quando o mercado cede, né? Isso que o Anderson falou, né? A gente pensa assim, os fundos vêm, compram papéis aqui, tudo bem, fecham daí posição quando cai ou realizam lucro. Na verdade, eles vêm, eles montam a posição e mesmo com balanços que nem o dessa semana aí, eles mantêm a posição deles e eles fazem uma posição contrária no índice, né? Ou seja, para operar lá todo o capital que ele colocou lá numa ação, por exemplo, colocou 100 mil reais em Petrobras. Ele não vai precisar de 100 mil vendido em índice, ele vai precisar de uma fração disso, é como se fosse um seguro. E quando você tem que alugar um papel, você está fazendo uma aposta
na verdade, na queda do mercado. Então a gente chama short selling, né? Ou operar vendido. Então, no livro do Alexander Elder, que eu sempre indico para quem está começando, esse é um bom livro, né, Anderson? Exatamente. Para quem está começando, ele tem uma parte lá que ele fala sobre operar vendido. E você acredita, Danilo, que eu já operava na Bolsa e eu ouvia lá atrás, em 2001, 2002, operar vendido. Eu li o livro inteiro com o termo operar vendido e eu não tinha na cabeça o que era apostar na queda do papel. Eu fui entender depois, cara. A ficha caiu depois. Eu falei, mas como operar vendido, né? Eu achava que operar vendido é que você estava comprado e tinha fechado a posição. E na verdade não, você vende primeiro para depois comprar. Isso é uma coisa que gera bastante dúvida, né, professor? Como assim operar vendido um ativo que você nem comprou, né? Como que funciona essa dinâmica? O mercado, você tem a opção, né, por exemplo, nos derivativos aqui, de comprar e vender eles a hora que você quiser. Então, se você compra, você quer que o mercado suba, porque você comprou num preço mais barato de venda e você quer vender num preço maior. Agora, quando você vende primeiro, o que acontece? Você já fez o preço de venda. Teoricamente, né, a gente fazendo um paralelo aqui, você teria que buscar esse produto que você vendeu a um preço de custo. E o preço de custo tem que ser menor. Então você vende já e o mercado fala assim, ó, agora você tem uma obrigação depois de comprar. Mas ele não diz a hora que você tem que comprar. Então, se você acredita que vai cair nos momentos seguintes, ou nos dias seguintes, ou no semestre seguinte, você entra com uma posição vendida, acreditando na queda do papel, acreditando na queda do dólar, acreditando na queda do índice, ou seja, então você faz a posição vendida e vai recomprar lá embaixo. Essa diferença fica com você. Então são as operações vendidas. Então, as operações vendidas, elas funcionam, o cara de mercado, eu até comentei com o Júnior esses dias, né? Puta, o mercado tá bem volátil, ontem à tarde. Bem volátil, entrou aí, o bicho tá pegando, né, no mercado, a gente chateia, né? E ele falou assim, para quem tá do lado certo, tá tranquilo, né? Se ele começa a cair demais, você entra vendido. Ele começou a subir, você atua comprado. Então, você pode ganhar fazendo os dois tipos de operação. Então, o operador tem que ter essa flexibilidade. Existem pessoas que gostam muito de operar vendido, depois que aprendem. Então, a gente tem uma legião de vendedores, né? Um dos maiores trades do mundo, o Jesse Livermore, ficou milionário na crise de 1929. Ele era conhecido como o urso de Wall Street. Ele operava muito vendido. Então, o cara tinha facilidade de ver a coisa ruim acontecendo. Sabe aquele cara que está na festa, ele fala, eu acho que isso aqui vai dar problema, não tá legal. Ele consegue ver sinais que as outras pessoas não veem. E ele atuava vendido. Fazendo o quê? Operação short selling, que é de venda. Então fica uma breve explicação aí para quem nos escuta, né, sobre a operação vendida, mas você pode sim apostar na alta e apostar na queda. Isso que o Anderson falou de fazer o hedge é o instrumento que você usa. Eu estou posicionado em ações, um grande fundo, como é que ele vai sair da posição de um dia para outro porque caiu a bolsa? Não tem como. O cara vai ficar posicionado. Muito preço. Ele vai se proteger em outro ativo. Aonde que o cara se protege do juro? No dólar. Aonde que o cara se protege do dólar, né? Ele se protege fazendo posições em outros papéis ou mesmo no juro, né? Então, uma opção de dólar. Uma opção. O cara tem meios, tem instrumentos para fazer isso. Então você mitiga o teu risco, principalmente quando você é uma gestora, né, Anderson? Isso aí também cai muito, tá? Complementando o que você falou, tá? Porque às vezes a pessoa quer interpretar o movimento, igual essa queda. Estão jogando muito na culpa do Bolsonaro. Pode ser isso? Infelizmente não tem como você dizer 100% que pode ser isso, entendeu? Porque vamos supor, pensar numa pessoa, você pensa eu posicionado. Eu estou posicionado no dólar e no DI. O DI é a taxa de juros, tá? Um dos dois pediu margem para mim e eu não tenho esse dinheiro. Entendeu? Onde eu vou encerrar a operação, eu vejo qual que tá me dando mais lucro. É o DI. Eu pego e encerro minha operação no dólar. Daí a pessoa quer analisar, tal. O Bolsonaro falou qualquer coisa. Às vezes não é isso, tá? Então por isso que quando você faz estudo, tá? Você planilha esse estudo, todas as operações, tá? E a estatística dela vai dizer para você, a operação da estatística aqui é tanto, o alvo é tanto e o stop é tanto, tá? Anderson, conta só um pouquinho mais aí.
Veja bem, o cara chegou lá, fez a parte básica, né? Fez o treinamento na parte básica lá, aprendeu o gráfico de Kenos, que a gente está olhando aqui, aprendeu um pouco sobre a dinâmica de mercado. Onde você aprende sobre a dinâmica de mercado? Você aprende lendo os manuais da B3. Há lá os manuais de como que acontece o pregão, a hora que você manda uma ordem de compra, os tipos de ordem de compra, os tipos de ordem de venda, tá tudo escrito. É como se fosse aquele joguinho que você compra e vem um manualzinho lá, né? Você pega lá, compra lá um banco imobiliário, você compra jogo da vida, o que você comprar, ele vem com um manualzinho de como jogar, né? Com todas as regras do jogo. Então, as regras da Bolsa de Valores estão nos manuais da B3. Eles falam como que funcionam os produtos, quando são derivativos e não papéis, ações, né? E lá você tem todas as regras. Uma vez que o cara aprendeu isso, Anderson, qual que é o passo para ele sair lá, que nem você falou, sair da parte do simulador e passar para a conta real e começar a fazer suas operações e passar sem susto por dias como hoje, por exemplo? Tá. Eu estava, no meu começo, como professor, eu ensinava de um jeito, tá? Que era a parte de fluxo, tá? O que eu fazia, na verdade, tá? Olhar os players. Olhar os players, tá? Hoje eu mudei um pouco isso, tá? Porque a pessoa que é nova do mercado, tá? Ela não tem a visão que você tem. E daí você pergunta, você entendeu? A pessoa faz assim com a cabeça. Entendi. E na verdade, hoje eu tenho pé no chão nisso. A pessoa não entendeu nada, tá? Então, assim, o que eu mudei do que eu era antes do que eu era hoje como professor, tá? Eu começo pelo gráfico. A pessoa vai olhar, por gentileza, Danilo, põe qualquer ação aí, tá? Pode ser essa aí. Pode ser essa aí mesmo, tá? Pode ser Copel, tá? Então a pessoa vai começar a fazer leitura lá no mensal pra mim, tá? Saber como é se o mercado tem tendência de alta, tendência de baixa, tá? Pra ele sentir aonde a maioria do pessoal tá posicionado, tá? Nesse gráfico que tá mostrando aí, você pode reparar que ele tá em tendência de alta. Por quê? O gráfico mensal aqui, tá? Depois eu falo assim, o maior sempre manda no menor. Depois ele vai caindo pro semanal, pro diário, 60 minutos ou 120 minutos. No gráfico mensal aqui, né, a gente consegue ver um gráfico mais limpo, né, Anderson? Você consegue ter uma leitura com menos ruídos, né? Que eu acho que o papel vem se comportando nos últimos 10 anos aqui, ó. Você consegue ver nesse gráfico o comportamento da Copel nos últimos 10 anos. Você vê que ela trabalhou dentro de uma lateralização durante esse período. Aí ela deu uma deslanchada a partir de quando ali, Danilo? Pra cima? Sim. 2018. 2018, a Copel deu uma deslanchada. Houve uma queda brusca lá em cima, né? Num mês, que foi o mês da pandemia, abril aqui 2020. Depois ela retorna, né? Quem comprou e se assustou lá, hoje o preço tá lá praticamente lá no topo, né? Valorizou. Claro que o cara não comprou lá no topo, né? 82% aqui, né? Isso. Eu vi um livro que eu achei... Esse gráfico é muito bacana, né? Exatamente. Então, o que eu mudei, tá? Em vez da pessoa começar, como diz, já na faca dos dentes, indo pro fighter, não, ela vai fazer leitura pra mim. Então eu falo pra ela, coloca uma média de 200, tá acima, tá abaixo. Acima você vai fazer compra, abaixo você vai fazer venda. E daí eu venho fazendo toda uma preparação pra pessoa até chegar onde eu tô. E essa média de 200, como é que você chegou nela aí? Tá? Essa média é usada no mercado americano, tá? Bastante difundida lá. Isso aí, todo em qualquer livro, se você pegar aí, tem ela, tá? Só que ninguém explica ela. Mas como é uma coisa que todo mundo usa, você olha pra ela. Uma memória do preço. Sabe, Danilo, eu quando operei na Bolsa de Chicago, operei ali os produtos, acompanhava café, acompanhava... Café de Nova York. Mas acompanhava as commodities, algodão e tudo mais, né? Eu me lembro que quando passava no gráfico diário e no gráfico semanal, quando ele passava a média de 200 para cima, normalmente engatava uma tendência de alta. Me lembro o café a $100 e eu estava estudando o café, dando uma olhada. Não cheguei a operar porque é muito volátil, sabe? Mas eu me lembro que ele foi para $300 a saca, depois que passou a média de 200. Então realmente ela é um termômetro de alta e baixa. Então, para o cara que está começando, puxa, os preços estão trabalhando acima da média de 200. Opa, sinal que eu tenho que começar a atuar comprado.
Mais ou menos assim, né, Anderson? Que é Exatamente, tá? É uma leitura básica que a gente chama feijão com arroz no mercado financeiro, tá? Que ajuda todos os players a entender como é que funciona o movimento, tá? Para não ter o erro crasso, né? Exatamente, tá? Então hoje eu começo em ações lá para a pessoa saber o que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, tá? Por que em ações, tá? Porque o dólar índice é totalmente diferente. Porque dólar índice, ele se movimenta mais por notícia. Então, vamos supor, ele tem tendência de alta ou tendência de baixa. Saiu qualquer notícia, ele inverte totalmente. É um termômetro, né? Exatamente. É um termômetro. Tá? Então, por isso que eu falei que eu dou presidente dos Estados Unidos e do Brasil aqui. Então, o cara falou qualquer coisa, você tem que pensar que um grande investidor, ele não tem planilha assim de 1 ano, 2 anos. Ele tem de 10, 20, 30 anos. Projetado, né? Projetado aquilo ali. Então, a pessoa vai trabalhar em cima daqui. Então, vamos supor, o cara mudou a taxa Selic ou qualquer outro indicador. Uma das variáveis da planilha mudou, né? Mudou. Então, ele vai saber se vai aumentar a posição ou vai diminuir a posição. Tá? E o nosso mercado aqui, né, Anderson, falando um pouco sobre volatilidade, por ser um mercado ainda muito pequeno, a Bolsa Brasileira é menor do que uma empresa americana, né? Uma empresa grande, como por exemplo a Apple, ela vale muito mais do que todas as nossas empresas aqui da Bolsa Brasileira. Então, o pouquinho de dinheiro que o estrangeiro traz para cá, ele traz muita volatilidade, né? Ele movimenta os preços. Porque o cara, para montar uma posição, fazendo aportes aqui para o nosso volume financeiro, qualquer pequeno aporte lá do Pinco aqui, né, professor? Pinco, Da Pinco, porra, movimenta preço muito fortemente. Os maiores fundos, né? Esse fundo, ele vem aqui com uma fração bem pequena, né, da grana dele, mas ele para pulverizar o risco, ele tem que colocar em países emergentes e até porque a gente tem um risco grande, porém pode ter um prêmio bacana. Né? Então o risco está sempre andando junto com o retorno. Então se tem um risco grande, eu posso ter um retorno grande também. E eles colocam posições menores para fazer isso, né? Para poder jogar aqui no Brasil, e eles selecionam, fazem as teses de investimento, consultam empresas de gestoras como a do Queiraban, que veio semana passada aqui, para ver, e aí o cara tem um termômetro e ele vai montar posições. E realmente, se o cara vai montar uma posição, que nem o Queiraban falou, que ele montou uma posição de 500 milhões, né? O que acontece? Se você entrar fazendo a posição em pouco tempo, você faz o papel explodir, né? Então, tem que tomar cuidado, você tem que ter essa tranquilidade para fazer a posição aos poucos, né? Daí o pessoal não entende, né? Mas por quê? Né? Por que tem que fazer aos poucos? Vamos voltar no exemplo ali da Apple, né? Uma empresa que vale 1 trilhão hoje, tá? Para você movimentar 1% de 1 trilhão, quanto de capital tem que ser injetado? Né? Agora, uma empresa que vale 1 milhão, 2 milhões, quanto que você precisa injetar de capital para você movimentar os preços, né? Então, é uma relação que ela é proporcional. Né? Então, quanto maior for o tamanho da empresa, para você ter um aumento ou uma desvalorização, a quantidade de capital vai influenciar diretamente. Né? Então, é por isso que o grande fundo, o grande investidor, ele tem que ir aos poucos, porque senão ele coloca lá um capital maior do que vale a empresa. Né? O cara tem lá, a empresa vale 1 bi. Daí o cara tem 2 bi lá e ele quer aportar na empresa. Cara, não tem como o cara fazer isso, né? Porque senão vai movimentar 200% o valor da empresa ali, vai entrar em leilão, igual aconteceu hoje, né? Então, por isso da questão do cara ter estratégias de aporte de capital, né? E uma coisa que eu achei interessante, assim, que nem você perguntou ali pro Anderson da média, né? Por que a média? Né? No livro do Damoran, um livro de valuation, que foi um livro bem interessante, que eu estava tentando me aprofundar um pouco mais nos conceitos de precificação do ativo, qual que é o real valor do ativo, e existem vários modelos de precificação. Só que no final do livro, ele tem a seguinte frase: no final, tudo volta para a média. Então, a média de preços, ela demonstra, ela replica o que o gestor do fundo usou as teorias, digamos assim, fundamentalistas e realizou uma operação. O preço vai descontar.
né? Então, como o Quirabá falou, um fundo, tudo eles têm uma análise muito mais fundamentalista. Mas a hora que eles olham para o passado, analisando o que foi feito de posições, o que foi tomado de decisão, ele vê se essa decisão na época foi correta. A hora que ele olha, ele atuou acima da média, o preço se comportou dessa forma, e aí você consegue sim olhar os padrões gráficos, padrões pelos quais o preço se movimentou. E Anderson, fora de 200, que outras médias você gosta de estar olhando? Tá. A 200 é a base para a 200 e a 21. Só revelando aqui, o Anderson tem as linhas do amor, né? As linhas do amor, é verdade. Contra essas médias você não pode operar. Eu acho que eu até tenho as linhas do amor aqui na minha tela. Deixa eu mostrar para vocês as linhas do amor. Vai comentar um pouco sobre as linhas do amor. Olha aqui, as linhas do amor estão aqui, ó, no gráfico semanal. Olha só. Aí, ó, ela coloca ali em camadas, né, a movimentação dos preços. Conta um pouco para nós, Anderson, dessa metodologia aí. Eu chamo de cerca elétrica, mas as linhas do amor ficou mais romântico, né? Por que esse apelido, Anderson? Conta para nós por que linhas do amor. Tá, então eu vou falar do meu começo aqui. Tá? Então o que acontece? Quando essas linhas abrem, a ideia é que o mercado pegou tendência. Então, no exemplo que está aí, você estaria só comprado, acreditando no mercado de alta. E adivinha quando eu estava fazendo? Vendendo. Exatamente. Tá? Então você terminava o dia, você ia fazer o estudo, tá? E aí como eu operava a parte de fluxo em cima do player, tá? O player às vezes ele blefa muito, tá? Então às vezes o cara entrou e às vezes eu tomava alguns stops assim que ficava meio doído. Puta, precisava de alguma coisa para dar uma filtrada melhor. Tá? Isso aí foi tirado do mercado americano, tá? Isso aí eu esqueci o nome do rapaz que usa. O Bull Williams usa também e o Edu Moraes também usa, tá? O Bull Williams que fala que é o FICUB lá, mostra um monte de cálculo, tá? Mas esse aí é indiferente, tá? É só colocar um monte de média. Coloca 9, 30, 40, indiferente qual for as médias, tá? Que ele faça um leque para você, tá? E deu uma direção. Exatamente. Então, quando as linhas abrem, o que eu posso fazer nessa operação? É só compra. Eu não invento qualquer outro tipo de operação. Porque o mercado tem tendência de alta. Tá? E diminui o teu risco de estar errando, tá cometendo um erro de tendência. Daí, o que eu caso com o fluxo? Se as linhas estão dizendo que você quer só compra, o fluxo eu vou esperar a compra. Ah, mas então o fluxo vendedor vai sozinho. Eu vou esperar o cara que está forçando esse mercado para cima de atuar de volta. Tá? Que daí começou aquela parte de estudar os players mais profundamente. Como é que o cara tá precisando de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? Porque o motivo real você nunca vai saber. Porque o cara tá fazendo. Às vezes o cara tá fazendo uma posição de hedge, às vezes é 6 meses, 1 ano. É aquele dinheiro que entra no mercado. Tô falando isso no dólar, ali pra tá? Ele não vai fazer a posição nesse mês, no outro mês. Tá? Vai levar a posição, né, Anderson? Vai levar a posição, tá? Mas eu atuo junto com esse fluxo que entrou no mercado. E o fluxo, quando a gente fala em fluxo, só para você explicar para o pessoal que escuta nós e não está acostumado com o mercado financeiro, a gente tem algumas ferramentas de fluxo ali. Quais as ferramentas que você olha ali para ver qual que é o player, como é que está o posicionamento dele, como é que está o fluxo no momento ali, naquele momento ali do mercado? Então eu vou falar antes pandemia e pós-pandemia, tá? Porque a pandemia, ele quebrou o fluxo muito, tá? Principalmente é o Times in Trade, que seria praticamente a nota fiscal tua. O histórico do negócio. O histórico do negócio, tá? Todos os negócios realizados, tá lá no manual, todos os negócios realizados na Bolsa de Valores, eles têm que sair, mesmo fechado na mesma mesa de operações, um direto na própria mesa, ele tem que sair num documento lá, numa lista chamada Times in Trade, que é o histórico de negócios. Exatamente. Tá? Então esse aí quebrou um pouco, tá? Porque eu olhava o dólar padrão, tá? Como depois da pandemia ele perdeu o volume financeiro, o dólar padrão, e migrou principalmente para o índice, porque lá tinha lote para o cara montar a posição, ele parou de funcionar. Tá? E no índice... Só te interrompendo um pouquinho, isso que você comentou aqui é bem visível, né? Eu coloquei um gráfico de volume aqui, tá? Então a gente percebe aqui a mudança, o crescimento de volume financeiro no mini dólar. No mini dólar, né? Então é violentíssimo. Você coloca aí o o DOFUT, né? Pra gente ver
como que aconteceu, se aconteceu o contrário, o volume do Dolfut. Vamos abrir aqui. O Dolfut não chegou a definhar, né, como aumentou ali. Ele... Mas hoje você tem um volume ali, né? Mas na maior parte aqui, ó, se você for olhar aqui 2017, 18, 19, você tem vários meses que o volume ficou abaixo da média, né? Então ele tá caindo aqui abaixo da média que ele tinha anteriormente, né? E perceba o volume de venda aqui nesse ano, né? Do último mês aqui, um volume absurdo aqui de venda e o preço não caiu, né? O preço do dólar não caiu abaixo de 5, né? Não caiu. Eu quero esperar. Lembra que o pessoal estava comentando 4,8, uns falavam até 4,60 e o dólar ele chegou a 5, espreitar ali abaixo de 5, daqui a pouco ele voltou para 5,40. Isso tudo denota o quê? É risco, né? É uma avaliação sendo feita a todo momento sobre a situação atual do mercado brasileiro, né? E dessa questão, ó, a gente percebe aqui, por exemplo, uma movimentação aqui 2018, 143 pontos aqui no gráfico mensal, né? Vamos pegar 2017, 68 pontos. Vamos pegar aqui um outro movimento, um movimento maior aqui. Chegou aqui a dar 300 pontos. Agora vamos olhar aqui a partir de 2019. Perceba que o tamanho dos candles ele já começa a assustar, ó, 390. Olha aqui, 2020, ó, pessoal, a volatilidade do dólar chegou a dar aqui 700 pontos em um único mês. Único mês. Né? Seria o dólar estar em 5 e ir para 5,70. Valeria isso. E esse movimento de hoje, inclusive comentando aqui um pouquinho, a gente percebe por que segurou hoje nesse preço, tá? 5,20. Tá? A gente tem 3 topos históricos aqui nessa região, né, dos 5,20. Consegue puxar um pouquinho mais pra gente ver os 3 topos ali bem... Aqui, ó. Exatamente. 3 topos. Bacana, né? 3 topos históricos aqui nessa região. Então a gente teve marcação de preço aqui no ano de 2008, 2009. Tivemos uma outra marcação aqui em 2015... né? E agora 2020, 2021 nós estamos brigando aqui acima dessa região, né? O dólar está tentando ganhar essa região de preços. E se você for abrir aqui, por exemplo, no gráfico do 15 minutos, mesmo que nós estávamos, hoje o leilão que aconteceu segurou, aonde que segurou o preço? Segurou exatamente nessa região de topo anterior. Né, perto da abertura. Então a gente percebe que essa região de preço acima dos 5,20 aqui, ela muito preço. Ela é uma região de inflexão, né? Se o preço ganha esse preço, ele tende a acelerar, né? Tanto que o volume de venda hoje foi assustador, né, Anderson? Você pode comentar um pouquinho sobre o pregão de hoje, o que você achou, por que você acha que aconteceu essa volatilidade aqui, que é exatamente próximo ali do horário da notícia do Bolsonaro. A gente teve aqui uma queda de 86 pontos em 15 minutos, né? Chegou a dar aqui o total 111 pontos, né, na última hora de pregão aí. Tá. Então isso aí é que eu tava falando um pouquinho ali no começo, tá? Só terminando a parte da janela, tá? Eu uso também o livro de oferta, tá? O volume price. Isso tá? para ler fluxo, né? Isso, para ler a parte de fluxo. O livro de oferta, o que eu vejo ali? Se o cara não tá colocando e cancelando a ordem, tá? O mercado chegou perto, cancelou a ordem. O Fleif tá ali, né, Anderson? Exatamente. O cara pegou, segurou, consumiu. Eu vi que saiu no ranking, saiu lá no ranking dos play. O cara agrediu mesmo, vamos por o Itaú ou o Bradesco. Opa, aquele lote é verdadeiro. O Anderson sempre fala uma coisa, assim, que eu acho, sempre falou uma coisa. Quando o cara quer comprar, ele agride o mercado, ele compra. Ele não pendura lote. Quando o cara quer comprar, e isso é entre gestores grandes, né? Isso é unânime. Quando o cara quer comprar, ele não fica pendurando lote. Tanto que os caras não olham muito... a gente olha para ver quem que está inflando, quer atrair o mercado. A gente fala que a gente que olha fluxo, olha o mercado de lupa, né? Então é uma maneira de a gente realmente perceber melhor. Mas o grande gestor, ele fala que quando ele quer comprar, ele vai lá e compra, ele agride o mercado e não fica soltando lote, né?
tempo inteiro nas filas, né? Tá? Então, o livro de oferta, o volume de price, tá? Isso aí tudo te ajuda a filtrar melhor a tua decisão se você vai comprar ou vai vender naquele mercado, tá? E principalmente com a linha do amor ali, tá? Então, se elas abriram pro lado da compra ou pro lado da venda, eu vou atuar só daquele lado, tá? Eu gosto mais de day trade, tá? Mas também não deixo as outras operações para fora, tanto swing, position, tá? Eu dou uma olhada em tudo. Tanto que você viu esses 3 topo aí no mensal. Então, quando a pessoa vai começar qualquer estudo, ela vem lá no mensal e vem de lá para baixo, tá? E depois ela vai pro fight, que daí é o day trade, que ela vai olhar o gráfico de 5 minutos, ou o gráfico de trader, ou o gráfico de agressão, tá? Tem vários tipos de gráfico, tá? Voltando ao assunto ali do candle ali, que teve aquela grande barra, eu olhei pelos sites aqui de notícia que falaram que foi o Bolsonaro, o que ele tweetou, tá? Pode ser isso, 100% você nunca pode afirmar, tá? Porque você nunca vai saber 100% o que é aquilo ali, tá? Como eu dei o exemplo agora há pouco do DI pro dólar, tá? Pensa se eu sou um grande fundo, tô posicionado no dólar e DI. Um tá pedindo margem, eu tenho que fazer a posição da outra, você não sabe, não vai saber muito. Às vezes a posição do dólar é grande, eu tenho que fazer uma pancada dessa. 100 pontos não digo, mas uns 20 pontos, 15 pontos o mercado cai. E você tem visto, Anderson, grande player, essas grandes casas, UBS, Bradesco, Itaú, outras aí que a gente acompanha, Goldman, elas têm estopado com frequência, você tem visto stop, ou seja, o cara vê que, puta, entrei errado aqui, o institucional, ele vê lá, puxa, entrei errado aqui, vou ter que desmanchar a posição, virar a mão, vou ter que sair de uma posição que estava comprada para vendida. Você tem acompanhado isso no fluxo? Tenho, tá? Após a pandemia, eu estava com muito medo, tá? Porque não tinha lote nas filas. O que é lote? O cara pegar e pendurar o lote, eu quero comprar ou vender exatamente naquele preço. Ele se manifestar o desejo de compra. Exatamente, tá? De forma visível no book de oferta. No book de oferta, tá? Então a pessoa ficou com muito medo. Por isso eu acho que eles migraram mais pro mini, tá? Porque lá tinha lote e tem a parte da pessoa física. Agora que o JP Morgan fez, né, com as corretoras aqui no Brasil, contratos para operar no mini e não mais no cheio, né? Então. Exatamente. Então, se você dizer 100% que foi Bolsonaro, alguma coisa assim, não tem como você afirmar, tá? Mas nosso mercado, nós estamos momentando por notícia. Pode ter sido? Pode. Eu acho que ele foi o estopim, né, Anderson? Exatamente. É igual que falam da greve dos caminhoneiros ou do coronavírus, tá? Coronavírus. Teve a crise, deu aquela pancada para baixo, tá? Mas o coronavírus já não estava acontecendo? Porque exatamente aquele dia ou aquela semana fatídica caiu o mercado, tá? Ninguém fala da notícia que teve entre a briga da Arábia Saudita e a Rússia. O que foi? O preço do petróleo. Foi naquela semana que o mercado começou a despencar para baixo. E o petróleo tem influência nos ativos? Você acha que ele é um indicador de... Exatamente, ele é um grande indicador. Na verdade, ele é uma das variáveis das planilhas de projeção de vários tipos de empreendimento. Uma vez que é energia, né? O petróleo, a oscilação do petróleo gera... A baixa do petróleo, por exemplo, gerou nos Estados Unidos uma grande aumento de algumas coisas dentro dos empreendimentos. Quando baixou o petróleo, há um tempo atrás, estava lá $36, né, o petróleo. Isso. E o que aconteceu lá? Se o cara tinha um carro de entrega, ele comprou mais 2, Danilo. Então ele incrementou. Ou seja, se o pessoal não está gastando dinheiro com combustível, ele consegue estar movimentando a economia gastando em outras coisas. Então a gente sempre fala assim, se você quer dar uma aquecida na economia, se você baixar uma tarifa de luz e você baixar um preço de combustível, é uma forma de você incentivar as pessoas a gastarem dinheiro em outras áreas da economia. Agora, quando você tem esses itens muito caros, você tira o poder aquisitivo do cara, você freia a economia. E o Brasil está numa dessa, de frear a economia com com o combustível, praticamente em patamares históricos, né? A luz também, com a estiagem aí também subindo e em patamares altos, né? Então isso tira o poder o brasileiro tá gastando, sobrando um pouquinho de dinheiro para poder estar colocando em outras coisas. É um lanche que ele vai comer e movimenta o carrinho de lanche.
né? É esse tipo de coisa. Dá diferença? Dá diferença. Pense em toda uma Ponta Grossa pagando uma taxa menor. Toda uma Ponta Grossa abastecendo o carro com um real mais barato. Mais barato. Ele vai esconder esse dinheiro? Não, ele vai gastar em outras coisas. Ele não estava conseguindo até o momento. Então eu acho que uma estratégia, e essa que não decolou ainda, era você aquecer a economia não com auxílios, que nem está acontecendo. Tanto que a Europa está cortando os auxílios. Sim, Estados Unidos também já anunciou uma data aí que vai cortar os auxílios, né? Cortar e diminuir. A Europa também, hoje, acho que foi a presidente do Banco Central Europeu lá, se pronunciou, né, também. Estava vendo lá e realmente os estímulos aí, eles vão começar a diminuir. O pessoal tem que voltar à rotina. Produzir, né? Produzir. Né? E Anderson, o que você olha, que fontes você olha para preparar o teu dia, para começar a operar? Tá, então isso aí começa cedo, tá? Esse estudo aí, do mensal, semanal, tá? Isso aí é igual parte de notícia, tá? Notícia, tá? Muita gente fala que tem que levantar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu acho um exagero, tá? A não ser que você levante... Só deu uma diferenciada entre notícias e break news, né? Tá. Break news é o que aconteceu na hora, tá? Qual foi o caso? Bolsonaro é break news. Isso. Torre Gêmeas, quando caiu, tá? Não tem como você prever isso, tá? Notícia, assim, é o que tá precificado. Tal horário vai sair o estoque de petróleo. Tá? Calendário econômico, né? Isso, que é o calendário econômico. Indicadores. Tá? Então, assim, para você interpretar uma notícia, você tem que casar uma notícia que seja igual a outra. Vamos colocar... E tem que ver se o mercado adere àquela notícia. Exatamente. Né? Tá? Greve dos caminhoneiros. Vamos pegar a greve passada. O que ele fez pro dólar? Subiu, caiu. Tá? Subiu. Indiferente se subiu, caiu. Você já falou, subiu. Tá tendo greve dos caminhoneiros. O dólar é pra cima. Se cria um viés através das notícias. Tá? Porque a pessoa nova, ela diz assim, saiu qualquer notícia. Não é assim que saiu qualquer notícia. Você vai casar a notícia. Com notícia passada, com notícia presente e notícia futura. Como assim notícia futura? Saiu o greve dos caminhoneiros, teve a passada. Saiu essa agora. O dólar subiu na passada e subiu nessa agora. Na próxima greve do caminhoneiro, para aquela que eu vou atuar, comprado. É simples assim? É simples assim. Taxa Selic. Diminuiu a taxa Selic para aquela que foi dólar. Indiferente se foi para cima ou para baixo. Beleza, vamos supor que ela foi para cima. Diminuiu a taxa Selic de volta, foi para cima de volta. Ou caiu, indiferente. Na terceira vez, eu vou atuar para o lado que ele está. O estudo que você vai fazer das notícias. E esse estudo, a pessoa tem que estar no mercado. Tá? A pessoa não vai pegar isso num dia para noite. Não adianta eu pegar um aluno e dizer assim, quando acontecer isso aqui, você vai fazer tal coisa. Porque o mercado ele muda, tá? Eu vou falar do meu personal 2017. Cara, era 3 pontinhos no dólar de stop. Então, era R$30 com um contratinho, tá? Quando começou a eleição, que mudou o mercado, a volatilidade mudou, que me tiraram da operação toda hora, eu podia pegar todo o meu personal e jogar tudo no lixo, tá? Que a gente fala que a gente tem que se adaptar ao mercado. Tá? Então a pessoa que é da antiga, tá? Até hoje no mercado, ela é uma extremamente vencedora. É sobre se adaptar no mercado, tá? E uma coisa que a pessoa nova não entende isso, tá? Ele quer um negócio pronto, que funcione para sempre. Tá? E daí ela olha para você, mas você terminou negativo esse mês? Tá, mas tá dentro do meu gerenciamento de risco. Tá? Quando eu ganho tanto. Quando eu perco, é só aquilo ali. Então eu ganho 10, eu perco 2. Tá? Vamos pôr uma conta de R$50 mil. Quanto você vai pôr em risco? 1%, 1,5%. Às vezes não chega nem isso em uma operação. Tá? Porque assim, a pessoa olha a renda variável e pensa que é renda fixa. Ela não entende que ela tá no risco da operação. E principalmente no dólar, né, Anderson? Muitas pessoas pensam que é um investimento, essas operações de day trade que a gente faz. Só que, na verdade, o dinheiro que você põe lá na corretora ela é uma conta margem para cobrir eventuais prejuízos, né? Já entendendo que a atividade da operação é o risco, é a volatilidade, onde você, com aquele capital disponível, você tem acesso a esse tipo de operações, né? Então, esse gerenciamento de risco, né, na minha opinião, é o que diferencia o amador do profissional.
né? Ele saber até onde ele vai, por que que ele vai, como que ele vai retomar, né? Eu acho que talvez seja essa a grande diferença do amador pro profissional, né? Exatamente. Então hoje, como professor, o que eu falo pro pessoal? Tem que planilhar. Se na planilha você não tá tendo resultado positivo, na real você não vai ter. E daí o que eu faço? Não põe dinheiro. É simples assim, é simples assim. Coloquei dinheiro no operacional, tá? Um setup ou leitura de fluxo. Daí tem o personalização objetivo e o personalização subjetivo, tá? Que seria a parte dos players, tá? Porque você tem que antecipar o movimento do cara. É igual no futebol. Você sabe, vamos colocar o Robin. Você sabe que ele cortava pra esquerda. E eu vou trancar a esquerda do cara. Tá? Ou você, quando vai jogar com teus amigos, alguma coisa, puta, aquele cara só corta só pra direita. Pô, se o cara, você sabe que o cara corta pra direita, você já antecipa o cara. Tá? Então, assim, o mercado... Esse tempo de tela que dá essa tarimba, né? Exatamente. Não é pro dia pra noite, igual a parte de notícia que eu acabei de explicar. Tá? Precisa de tempo de tela? Precisa. Mas você nunca vai colocar. Uma coisa que quando eu comecei, que agora tem, é o simulador. Tá? Só que a pessoa tem que levar o simulador como se estivesse operando a conta real dela. Tá? Ah, mas eu quero fazer algumas outras operações. Então faz, bom, no começo você pode. Mas quando você for começar na real, você tem que fazer 2 meses no simulador como se estivesse operando a conta real. E os caras fazem muita baianada no simulador, Anderson? Como que é? O que você vê das pessoas atuando assim no simulador? Tá? Primeiro, indisciplina, tá? E não é só culpa deles, às vezes até eu falto um pouquinho de disciplina, tá? É normal, tá? Mas você perdeu aquele valor financeiro naquele dia, você tem que saber que você tem que parar, tá? Senão você entra na espiral. O que seria essa espiral? Você pode perder 5 mil no dia, você perde 50. Só pare aí, reformule lá pra nós tirar o baianada. Ah, verdade. Fazer um corte aí. Vamos tirar o baianada aí. E Anderson, o que você vê aí do cara leigo hoje que tá operando no mercado, tá iniciando agora? O que ele faz do simulador? Ele realmente tá preparado para operar uma conta real ou ele tem que passar por essa fase do simulador? Tem que passar por essa fase do simulador, tá? Ele não pode, tá, operar na real, tá, sem estar planilhado, tá? Por mais que a operação dele seja subjetivo. O que é subjetivo, tá? Você pode colocar ali no primeiro candle do dia. Não do mês ali, é do dia mesmo, do dia, tá? Vamos supor que você romper para cima, eu vou fazer compra. Você romper para baixo, vou fazer venda. E vai fazer uma estatística se essa operação é a favor ou contra ele. De quanto tempo? 6 meses. Numa sequência de operações, você está terminando positivo ou negativo nessa operação? Estou terminando negativo. Puta, então não posso começar na real. Então quer dizer, Anderson, assim, vamos dizer que aqui eu tenho o primeiro candle de 15 minutos. Eu vou trabalhar o rompimento das extremidades, ou da máxima ou da mínima dele. Então eu vou planilhar para mim ter um operacional 2-1. Quando eu ganhar, eu ganho 2, quando eu perder, perco 1. E aí que o pessoal às vezes não entende, né? Então quer dizer que se ele pegar o rompimento e ele fizer planilhar o passado, e ele vê que esse rompimento pode estar gerando um retorno, ele pode atuar no mercado 15 minutos por dia, só entrando na hora que romper esse candle ali e fazendo essa operação durante 6 meses e ser vencedor, mais do que uma pessoa que fica o dia inteiro, pode. Entende? É estratégia que pode... E a estratégia pode ter um momento onde ela não funcione e não traga um mês positivo para você. Pode, é o mês de drawdown, que a gente chama, né? Então, o que acontece? Às vezes o cara entra numa estratégia dessa e tem 1, 2, 3 meses bons. Depois ele pega um mês ruim e depois nunca mais volta pro mercado. Eu já vi acontecer. Se enterra no mês ruim. Não, e daí a pessoa faz todo o backtest e daí termina positivo e naquele mês foi bem o mês de drawdown do operacional, tá? Então uma coisa, tá? Porque você pode fazer operações em casa. Quem que vai ser teu chefe? Tá? Porque infelizmente você pode ver todo atleta de alta performance sempre tem um treinador, tá? Até se você pegar qualquer filme, vamos pôr o Rock Balboa, ele não tem, cara, quantos anos treinando? Ele não tem o treinador do lado dele? Quem é o teu treinador no mercado que cuida de você? É a planilha. Porque na hora que você estiver preenchendo a planilha lá, a planilha fechou 10 mil reais e você olha ali, fechei 1.000 negativo.
na conta real e na planilha você fechou com 10 mil, quem que tá o errado? É você. Ou você fez ou perdeu a operação, ou naquele dia você não estava operando. Tá? Porque o que você fez na planilha é o que você vai fazer na conta real. Se você fez a planilha que você vai operar todos os dias, então todos os dias você tem que estar ali. Porque o que judia do pessoal? Que eles verem aquele pessoal operando do celular, operando na frente da piscina. E não é assim. Tá? Você tem que bater cartão no mercado financeiro. Tem que bater. Porque tem que fazer exatamente o que está na tua planilha. A rotina para te dar segurança. Você tem que ter aquela rotina, aquela disciplina para você ter segurança e você ter o discernimento a hora que o mercado não tiver a teu favor, a hora de parar, perder pouco, saber que no outro dia você está ali de volta. Né? E aí que nem diz o Danilo, esse negócio de operar em piscina, operar em praia, você não pode... Como é que é? Macular, profanar esses lugares. Esses lugares são de férias. Esses lugares são para você esquecer do mercado. Esses lugares são para você curtir e não tá operando, né? Você queira ou não, quem opera, a hora que você está posicionado, não é uma posição confortável. Eu não sinto conforto algum quando estou posicionado. Eu gosto do mercado financeiro, acho interessante, tenho uma tolerância a risco, mas... Quando estou posicionado, não estou à vontade. Eu estou, de qualquer forma, por mais profissional que eu tente ser, afastando a emoção, naqueles momentos eu ainda estou torcendo para o mercado ir para o meu lado e para mim ganhar. Querendo ou não, né, professor? É do ser humano, você não vai conseguir afastar isso. Você não vai virar um robô de jeito nenhum, mas você tem que aprender a se controlar. A partir da hora que você clicou, você está à mercê de um clique de uma outra pessoa e de um grande player, né? Você está à mercê do clique de alguém à medida que você se posicionou. Você só tem que respeitar teu stop loss e teu stop gain. É claro que você quer que vá para o stop gain. Né? É claro que você vai gostar que o mercado, né? Mas à medida que o mercado for te mostrando que não é só para o gain que ele vem para o loss, e não é só para o loss também que ele vem, ele vai para o gain também, você começa a trabalhar com mais naturalidade. Você não dá soco pro alto quando ganha e nem soco na mesa quando perde. Você começa a trabalhar o mercado como se fosse realmente um emprego. E realmente, assim, para mim... né? Para mim foi uma atividade bem desafiadora, assim, começar a operar no mercado, porque ele envolve crenças a respeito de dinheiro. É um negócio muito profundo, né? Porque é que nem eu sempre comento lá no escritório, que o cara que ele é um operador de mercado, né? Ele tem que estar disposto a cortar o dedo fora, ele tem que ter a coragem de cortar o dedo fora, né? E o que é o dinheiro se não tempo de vida? Né? Então, quando você está lá operando, quantos anos você não demorou, quanto trabalho você não teve que fazer para conquistar aquele dinheiro? Né? E aí você vai pôr esse dinheiro em risco. A hora que você perde esse dinheiro ou que você ganha, mexe com as tuas emoções de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Né? É realmente assim, uma sensação diferente quando você está operando. Né? Então, realmente é muito desafiador e conectando aí um pouco com o assunto que o Anderson falou, a planilha é o que te ajuda a analisar o mercado sem essa emoção. Né? A planilha, quando você está olhando lá, anotando lá, andou 3 pontos. Quando o Anderson me conheceu, eu passei uma primeira planilha para ele, e o nome da planilha era Planilha Policial. Então, porque eu sozinho aqui, né, lá em 2006, 2007, operando, cara, não tendo mais ninguém para trocar ideia, né? Clicando, eu tinha que ter alguma coisa para me guiar lá, para me manter dentro da disciplina, dentro de tudo. Então era essa planilha policial. Por que eu coloquei planilha policial? Porque várias vezes eu fugi da planilha. Vários meses que a planilha falava que eu tinha que fechar positivo, ou eu não fechei o positivo suficiente, ou eu perdi. Mas que coisa? Como é que eu voltando aqui... O que aconteceu? Daí você começa a avaliar e começa a conhecer o dia a dia e sabe que muitas coisas podem acontecer. Entre você olhar um gráfico parado e ver o que aconteceu e você operar ali na... Por isso que o simulador aproximou muito, cara. A única coisa que o simulador, a conta real, ela traz uma
um friozinho na barriga maior. Mas o simulador ajudou muito por isso. Antes eu Ajuda a criar disciplina, né? Eu planilhava e daí não conseguia reproduzir aquilo que estava nas planilhas no real. Daí eu fui ajustando, até que teve alguns meses que eu fui até melhor. Pegando a manha do mercado, né? Só voltando à parte da preparação que vocês perguntaram agora, que eu falei das notícias, tá? Então, tá? Notícia, tudo que tiver ver nessa parte, tá? O que saiu, você vê um dia antes, tá? Antes, mas não sai notícia durante a noite, da manhã, sim sai, tá? Mas não sai muito diferente do que saiu do dia anterior. Então você fica preparado mais para break news, tá? Que seria essas pancadas, igual ali aconteceu no meu... Pode acontecer na abertura do pregão? Pode, tá? Então você fez essa preparação de manhã, um dia antes, tá? Você vai operar. Nunca, quem opera em casa, levanta e vai direto operar, tá? Toma um café, vê se não aconteceu alguma coisa. Se não caiu as torres gêmeas. Exatamente, tá? Sentou. Você vai fechar seus olhos ali e vai dizer: eu vou executar as minhas operações exatamente como está na planilha. Fazer uma mentalização. Isso aí, tá? Isso aí aprendi com o livro. Uma visualização, né? Você operando dentro do que você planejou, né? Tá? Eu no começo também, quando eu ia fazer a minha caminhada, antes de operar, eu já fechava os olhos e eu imaginava eu clicando lá, mandando a ordem, eu esperando chegar no meu ganho, porque no começo eu acho que a maior dificuldade do iniciante, quando ele começa na conta real, é ele não ser mão de alface, né, professor? Ele segurar a operação até o alvo, né? Não deixar, vamos dizer assim, realizar com um ponto, mas o stop dele é 10. Né? Então ele começa a ganhar ali, ele já fica ansioso e realiza, né? Ele alfaceia ali, que a gente fala, né? Por isso que o trade é uma coisa que você pode fazer sozinho em casa, se aprender, pode tocar a tua vida ali mesmo, sem precisar de um outro local, mas quando você trada com mais pessoas, é muito mais fácil. Por isso que a gente fala que o vida de mercado é isso, né? Você tá no meio, experienciar uma imersão ali entre pessoas que estão no mercado. E isso ajuda muito você pegar esse atalho. O que você iria levar 5 anos para aprender, você vai aprender num ano ali, porque tem pessoas que já passaram por isso e vão te contar, né? E uma coisa que eu gosto também de contar bastante pro pessoal, tá? Não é o dia bom, é o dia ruim, tá? É aquela pancada que você olha e diz, o que eu fiz no mercado, tá? Pra justamente a pessoa não passar exatamente o que eu já passei no mercado, tá? Pode voltar no dólar lá, por gentileza? Posso. Tá? Eu vou falar um exemplo aqui, pós-pandemia. Tá vendo aquele preto ali, bonitinho, grande? Banco Central. Essa pequena criança. Quando deu a primeira pancada, ele pegou todas as minhas ordens de compra e entrou em leilão. Eu vim abraçado com ela. E daí o que é o leilão, Anderson? Explica pro pessoal aí que não conhece. O que é o leilão e por que ele acontece? Tá. O leilão acontece, tá? É o preço justo do mercado, onde os compradores e os vendedores, tá, vão se posicionar para a abertura do mercado. Isso pode acontecer no meio do pregão? Do pregão seria? Sim, tá? Quando que isso ocorre? Quando ele oscila, tá? Mais do que a volatilidade dele. Como assim mais? Vamos supor que o mercado está oscilando aí. Faça uma entre máxima e mínima aí, por gentileza. Essa com a mãozinha, tá? Mas vamos supor assim que ele oscilou 50 pontos. Se em uma única ordem ele andar mais do que 10... 142 tá? Aqui foi. Não, antes da pancada, tá? Tá. Mas vou dar um exemplo aqui bem básico. Vamos supor que o mercado está oscilando em 50 pontos aí no dia. Ele pegou em uma pancada e andou 15 pontos em menos de 5 segundos, 10 segundos, ele entra em leilão, tá? Por quê? É uma proteção que a bolsa faz, tá? Porque às vezes o cara pode ter boletado errado. O que acontece? Isso aconteceu, Danilo, por ocasião do flash crash em 2010. Em maio de 2010, existiu uma ordem equivocada, é o que a explicação fala, né? Uma ordem equivocada na Bolsa Americana que causou
um disparar dos algoritmos de robôs e fez com que ações da Apple e da Procter Gamble na época chegassem a zero. De $60 elas foram a zero e voltaram a $60. Então a gente chamou de flash crash, ou seja, foi uma quebra da bolsa num flash, em poucos minutos. Então o que aconteceu? A bolsa brasileira colocou um sistema chamado Puma, e esse sistema Puma, quando existe um movimento que pode disparar os algoritmos e fazerem eles começarem a vender ou comprar infinitamente ali, sem parar, em função dele obedecer uma regra matemática ali, o que acontece? É travada as operações e aí é perguntado para os participantes do mercado naquele momento qual é o preço justo para reiniciar os negócios. Então a gente fala que o mercado entra em leilão nesse momento. E à medida que ele analisa as ofertas de compra e venda, ele vai chegar ao preço justo e aí as negociações são retomadas no pregão. Se você tiver um determinado número de circuit breaks no dia, encerra-se as negociações. Sabe? Se tiver acho que mais de 10 circuit break no mesmo dia, né? O dólar, eu já vi o dólar tendo 3, 4 no mesmo dia. Entende? Quando teve o problema do Joesley Batista lá no Joesley Day, o mercado entrou em leilão logo no começo já, e ele batia limite de alta e parava de negociar. E daí ficou até às 11, eles decidiram, 11h30 tentamos retomar as negociações. Aí 11h30 retomou o pregão. A gente acompanhou isso. Então é um sistema que evita com que você tenha algoritmos disparados, então ele entra e pergunta para o pessoal, o leilão é isso, qual que é o preço justo? O preço saiu um pouco do padrão aqui. O dólar ele não chegou, né, com essa movimentação de hoje, ele não chegou a entrar em leilão, mas o índice chegou. Eu vou pôr o gráfico aqui de 1 minuto, só para o pessoal ter uma ideia, tá, do que foi esse movimento, né? Então imagine que o mercado estava numa tendência de baixa já há vários dias, né? Se você observa aqui pelo gráfico, você observa que realmente estava numa queda aqui considerável, né? Se você colocar aqui 5 dias, o mercado caiu 7.000 pontos, ou seja, destruiu o valor de mercado da Bolsa Brasileira, né? E você operando tranquilamente aqui, acreditando no movimento de baixa, né? Quando de repente nós estávamos na tela nesse momento, né? E foi um negócio assim, assustador. Quando chegou aqui você operando, de repente, simplesmente entra essa volatilidade, né? Então, em questão aqui, cada candle desse é 1 minuto, tá? Em questão de 1, 2, 3, 4, 5 minutos, que demorou 5 dias para cair, ele recuperou, né? E no momento que ele subiu esse movimento, que foi um movimento muito rápido, ele já entrou em leilão, né? Por que o leilão? Eu imagino que com a quantidade de algoritmos que tem hoje no índice futuro, ele certamente puxou os preços. Sim, os robôs começam a comprar, né? Exatamente, a hora que ele sentiu que realmente entrou volatilidade ali e tinha comprador, né? O robô, ele não quer saber quem que tá fazendo. Tem um robô participativo, aquele que vê uma ordem grande, ele participa da ordem grande, colocando uma junto. Exatamente, então imagine, para cada ordem que o sei lá quem que fez esse movimento, né? Não tem como a gente saber agora, mas certamente consultando lá o histórico lá do Times and Trades. Se você clicar no candle ali, ele tem o histórico do candle. Então... Poderia até fazer, mas não é o caso aqui. Se você clicar com o botão direito ali, né, no candle, daí ele aparece. Então, é um movimento extremamente alto, que imagine se você está numa operação dessa vendido, né? Não dá tempo de você zerar a tua operação, né? Você vai, que nem o Anderson até estava comentando, primeiro você não quer que a operação venha contra você, né? Então a tua emoção já vai tomar conta nesse instante, e até você pensar como agir, né? Se você não tem pessoas experientes do teu lado que te alertem que isso pode acontecer. Eu lembro que até inclusive uma das primeiras oportunidades que eu tive de conversar com o Anderson, eu fiquei umas 3 semanas traumatizado, porque ele me contou que ficou preso num leilão uma vez. Eu falei, meu Deus, mas e se eu tô operando e entro em leilão, como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber se pode entrar em leilão ou não, né? E hoje foi um dia que não tinha como saber, né? Porque assim, quando acontece isso aí, a primeira coisa que a pessoa pensa,
eu saio da operação, bato médio, quer dizer, operação a favor, ela não pensa exatamente isso. Congela às vezes, né, Anderson? Congela. Não é que a pessoa congela, ela vai pensar a primeira coisa, o que aconteceu? Vamos supor aqueles 2 primeiros candles. Primeiro que a plataforma pifou, né? Ela não vai colocar como leilão, né? Depois que ela vai ver uma faixa em cima da plataforma dizendo que entrou em leilão. E o primeiro pensamento que a pessoa tem, o que aconteceu, e ela vai tentar analisar. Nessa que ela pensou, o que aconteceu, veio o mercado e deu outra pancada pra cima. Ou pra baixo. Já ferrou o preço do cara. Por isso que o stop hoje... Também antigamente é extremamente importante. Por que eu falo hoje? Hoje é a vantagem de hoje que já dá pra você deixar na máquina já programado isso. Uma coisa que antes você tinha que preencher a boleta. Tá? Então hoje ficou mais dinâmico pra você entrar e sair do mercado. E uma coisa que antigamente não tinha isso aí, alguns anos atrás. Tá? Inclusive uma amiga minha esses tempos, ela até falou pra mim, Daniel, eu tô com umas posições aqui e tal, coloquei um capital ali alocado em algumas ações, tô seguindo uma carteira recomendada e tal. Me manda aí pra eu ver. Daí ela me mandou, fui dar uma analisada, né, nos gráficos, como que tava. E eu vi assim que tinha algumas posições ali que ela tinha que desfazer. Ou se tocasse o stop dela, ela tinha que cair fora, né? Daí eu perguntei pra ela, e aonde que tá posicionado teus stops? Ela, stop? Saúde. O que é isso, stop? Eu falei, meu Deus do céu, cara, que perigo, né? Alguém colocando, né, dinheiro a risco e não entendendo que é stop loss, né? Ou seja, o limite que você tolera perder, né? Exatamente. Então, eu particularmente sou um defensor de você não operar sozinho. Aí o pessoal pergunta, mas por que estopar então, professor? Deixa que volte. É o seguinte, se estopa porque você pode aproveitar outra oportunidade nesse meio tempo que a ação vem e não volta. Ela pode levar 3 anos para voltar. Quem comprou GM na década de 50 tá esperando até hoje voltar, cara. Especificado dentro do dólar, claro que foi corrigido, mas se você for ver ali, até hoje não voltou. Então o que acontece? Você tem que ter ali, para você ter o quê? Gerar nova oportunidade com o dinheiro. Exatamente. Por isso que existe o stop. Por que eu vou assumir perdas? Por que eu vou ter que assumir aqui? Não, pra você ir atrás de outra oportunidade melhor. E você tem que lembrar uma coisa, se você não saiu da operação, você está casado com ela. Isso é o principal que o pessoal faz em ações. Exatamente. Então é uma referência aqui fácil pro pessoal entender, né? Imagine que o cara tá comprado aqui nessa região, né? O cara comprou aqui no preço de 117, tá? E o stop dele deveria estar aqui no 117,527. Daí ele não estopou, tá? Não, o índice vai voltar. Daí simplesmente derrete aqui 5.000 pontos contra a posição dele, né? E ele fica ali segurando o calor. Não seria muito mais interessante o cara assumir um prejuízo pequeno aqui de 300 pontos ao invés de 5.000 e aproveitar o movimento de 4.000 pontos? Né? Mas a pergunta aí você faz a seguinte, a pessoa possui conhecimento para fazer isso? Exatamente. Tá? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que você não vai aprender em nenhum curso de outro curso, tá? Viver no mercado mesmo, né? Viver no mercado, tá? E principalmente se você tiver a oportunidade, igual o pessoal aqui da Ponta Grossa tem, de operar do nosso lado, ver o que nós estamos fazendo, é diferente de você assistir o curso online. Que a pessoa fez ali o curso, você assistiu a aula da pessoa e você não vê mais a pessoa na tua frente. E a pessoa pensa que aprendeu, né? Exato. Ela assiste uma vez a aula e ela pensa que aprendeu. E não, cara, é na prática que você aprende, é fazendo, não vendo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, qual que é o melhor personal que tem? Não existe. O que vai dizer se o teu personal é bom ou não é o teu financeiro no final do mês, tá? E para você largar daquele teu personal, você precisa terminar 3 meses de drawdown dele, tá? Vamos falar de setup aqui, igual aquela da primeira vela lá. Se em 3 meses não tá dando lucro, acabou. O mercado mudou, tá? É igual que eu falei aqui da operação que eu tinha em 2017, que ele dava dinheiro, que era um dinheiro que eu falei assim, se o mercado foi assim até o final da vida, Jesus amado. Chegou 2018, a época da eleição, eu podia pegar todo aquele conhecimento que eu tinha, toda aquela operação que eu fazia, pegar tudo e jogar no lixo. Tem que ser humilde. Exatamente. Joga e bota na estante, né? Vai usar a qualquer hora, devolve. Tá? Então o que você faz? Você pega e se adapta ao mercado. E essa adaptação, você não pega do dia pra noite, tá? Então você vai tomar pancada no mercado? Vai. Pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, um ano. Mas você vai tomar uma pancada. O problema é que quando você tomar essa pancada,
você perca pouquinho. Tá? Agora, você sabe, Danilo, que não tem volatilidade? O que é? A minha elegância. A tua elegância. Exatamente, a tua elegância ela não muda, né, professor? Ela é sempre constante em movimento de alta, inclusive. Não, eu quero agradecer a Karina Miléo, né, Gemiléu, por estar aí sempre acompanhando nós aí no Vida do Mercado. Aí. Porque um gentleman sempre se veste com elegância, né, professor? Uma caprichada, né? E tem chamado a atenção. Então, bons negócios para a Karina e continue nos apoiando aqui, nos deixando cada vez mais elegantes. Exatamente, tempo de festa e nós aí que estamos vestindo a camisa, literalmente, né? Isso. Fica aí a indicação aí da Karina, que tem excelentes roupas aí. Agora, voltando ao período de festas, você aí, nosso internauta, não esqueça, hein? A Karina da Gemiléu da Gentleman. Isso. E Anderson, conta pra nós, assim, você acha que o cara... ele deve operar sozinho, ele tem que estar acompanhando, né? Falando um pouco sobre notícias, o que você acha disso? Eu vou falar por experiência minha, tá? As maiores pancadas assim, de perca foi tudo em casa sozinho. Tá? Tanto que eu tive que sair de casa. Tá? Daí, o que você fez? Eu fui pra casa, o Olívio me convidou pra ir pra casa dele, pra operar junto. Tá? Durante o dia, tá? Não é? Foi morar lá. Tá? Apesar de casa também, não brigou com a mãe, nada. Simplesmente foi pro ambiente de traders. Tá? Por que isso? Para um cuidar do outro. Você lembra que eu falei da planilha? Tá? O fluxo é a mesma coisa. Tá? Então, quando eu entrava em qualquer operação, eu tinha que justificar pro Lívio por que eu estava entrando, o que eu estava vendo e qual que era o motivo da minha entrada. Se eu não conseguisse falar todos os motivos para ele, eu estava errado na operação. Tá? E para pegar a leitura de fluxo, como é que eu fazia? Eu fazia leitura em voz alta para ele. Como se fosse uma mesa de operações antiga, onde o cara canta o mercado, né? Tá? Depois de gravar da minha tela, da parte da manhã, o que eu fazia? Sentava depois do almoço e reassistia o dia de volta. Mas dá tanto trabalho assim, Anderson, operar o mercado? Dá. Tá? Então hoje eu sou mais ameno, tá? Por quê? Porque quando antes eu ensinava, eu queria que a pessoa fizesse exatamente o que eu fazia e o que dava certo, tá? Só que assim, tem pessoas que não querem virar profissional de mercado e eu não entendia isso, tá? Então eu pisei um pouquinho no freio, tá? E um pouquinho alguém me fez pisar no freio, né? Tá? Então por isso que eu falo pro pessoal, a preparação no dia é aquilo. Então a pessoa vai fazer uma preparação e vai aprender o mais fácil, que é o feijão com arroz, tá? Isso a pessoa pode estar em Bitcoin, tá? Pode estar em ações, pode estar em índice, pode estar em dólar. Vai usar pra tudo, né? Vai usar pra tudo, tá? Ah, vou operar o mercado americano. Aquilo ali é o beabá do mercado americano, tá? Depois a pessoa vai aprender, como diz, faca nos dentes. Se especializa no ativo. Exatamente. Daí. A pessoa vai perder dinheiro? Não vai perder dinheiro, tá? Por quê? Porque ela vai ter a planilha. Então ela fez a planilha de 6 meses, tá? Ela vai fazer mais ou menos uma média que ela fez ali e ela é obrigada a aguentar, o certo mesmo, 1 mês de pancada. Todos os dias. Todos os dias. Ah, então meu stop, vamos supor, se eu tomei o meu maior stop do dia foi, vamos colocar R$500. Você vai colocar todos os dias R$500 e aquele dinheiro é o dinheiro para você começar. E a planilha que vai dizer o maior stop que ele já levou, né? Exatamente. E o drawdown dele. Então, meu maior drawdown foi 6 operações consecutivas. Consecutivas perdedoras. Tá? Você sabe que aquilo ali vai acontecer. Pode ser nesse mês, no próximo, ou até mesmo no próximo. Vai acontecer? Vai acontecer. Daí, vamos supor, agora, daí aconteceu o coronavírus. Agora tem a parte do Delta aí, né? O mercado mudou totalmente, sumiu as filas, o mercado começou a dar pancada de 20 pontos para cima e 40 pontos para baixo no dólar. Tem que se adaptar de volta. Aquilo que você fez na planilha era um mercado. Você tem que pegar e planilhar tudo de volta. Então isso aí, essa parte da adaptação, a pessoa sofre, principalmente a pessoa nova, tá? Que é diferente aqui com nós, porque a pessoa opera junto com nós. E quando a pessoa às vezes vai operar em casa, ela tem o nosso contato. Ah, professor, posso ir aí para trocar uma ideia? É aberto isso aí para os nossos alunos, para eles voltarem a hora que eles quiserem. O que você está fazendo porque está dando certo? Eu vou explicar, estou fazendo isso aqui, porque isso está dando certo agora. Você dá uma atualizada como está o nosso operacional. Tá? E uma coisa que a pessoa faz o curso online, ela não tem isso.
terminou o curso, pagou, acabou. Tá? Então é importante o cara estar assessorado sempre, né? Exatamente. E ela tem que estar no meio do pessoal, tá? Como assim no meio? Ela tem que estar Com operadores. Com operadores. Gente que opera. Nem que ela faça um grupo de amigos. Tá? Ah, vamos ali, vamos pegar o Danilo, vamos pegar o livro ali, vamos pegar e vamos operar junto. Ó, o professor ensinou isso aqui, vamos fazer o backtest ali, você pega um mês, eu pego outro mês, tá? Essa dinâmica de você trabalhar, diz assim, nossa, aqui eu consegui tal resultado. Puta, eu vi no YouTube lá tal coisa, vamos dar uma testada, tá? Então essa união, como diz, você gera uma família ali, tá? Só que a pessoa tem que chegar pra você e tem que falar, porque a pessoa vai chegar pra mim, André, professor, eu não tô tendo resultado positivo no mercado. A primeira coisa que eu vou pedir pra professora, me entregue a tua planilha de gerenciamento de risco. Tá? Eu não digo as pessoas as que deu mais antiga, tá? Porque eu não ensinei ela a planilhar, porque eu fazia diferente. Mas as pessoas novas, tá? Desde o finalzinho de 2019, que eu já ensino a planilhar, ela tem que mostrar a planilha para mim. Porque eu já mostrei outro método, tá? Que é uns outros estudos que eu fiz, tá? Que daí... Porque assim, qual que era o problema da pessoa não planilhar? A pessoa falava, entendeu? Ela fazia assim a cabeça, entendi. E na verdade ela não entendeu, tá? E daí eu conversando com alguns alunos antigos, elas trouxeram esse feedback pra mim. Ó, não tô dando... Daí eu falei assim, mas por que você não me procurou? Porque todas as minhas telas eram gravadas. Tá? As pessoas chegavam assim, eu quero ver tal dia. Tava lá gravada aquele dia. Tá? Claro que eu não ia... O Anderson tem um repositório de informações bem bacana. Tá? Replay humano. Tá? Hoje, para esses novos leva de alunos, tá? Ali do escritório... Se a pessoa não está dando resultado positivo, a primeira coisa que eu vou pedir é a planilha, porque eu ensino a fazer, tá? Pelo menos o básico da planilha eu ensino a fazer, tá? Porque assim, se você não está tendo resultado na planilha, não adianta você ir para conta real, tá? E você vai fazer a planilha, vai fazer o backtest e ainda quer um mês no simulador, tá? Por quê? Você é disciplinado? Não sou, não pode começar, tá? Então isso aí foi uma grande ajuda. Claro que eu não vou forçar a pessoa a planilhar, porque às vezes a pessoa é casada, estuda. Tanto que eu tive um aluno que ele trabalhava de manhã, ia ter aula comigo e estudava de noite. Eu falo assim, você tem que parar de ter aula comigo, tá? Eu vou devolver o dinheiro pra você, porque assim, que horas que a pessoa vai planilhar pra mim? Que horas, mas eu quero operar no mercado. Não é assim que funciona. Não tá apto, né? Não tá apto, tá? Porque na verdade, a pessoa começar no day trade, ela precisa no mínimo 1 ano estudando afinco aquilo. Todos os dias. Todos os dias. Então ela vai fazer a preparação de manhã. E outra coisa, a pessoa tem preguiça de ler. Principalmente a pessoa que não é acostumada à leitura. Tá? Então ela não lê notícia. Tá? Ela só vê só as break news. Então ela não tá inteirada o que tá acontecendo no mercado. Daí todo o pessoal fala Bolsonaro não sei o que, não sei o que. Às vezes não, às vezes foi uma outra coisa e o cara fez uma posição. É um fundo que montou posição ali. Exatamente. Você nunca vai saber o real motivo daquilo ali. Dedo gordo, né? É igual a primeira pancada que teve do coronavírus. Por que da segunda leve que aumentou? Por que as ações não caíram? Tá? Então, esse joguinho de cintura, a pessoa precisa de tempo de mercado. Tá? E o que eu mostro? Eu mostro o índice, mostro o dólar, tá? Mostro ações. Até a parte para você achar a sua zona de conforto, tá? Então, parte gráfica, eu vou lá para a parte de ações, tá? Porque não notícia influencia, ações influencia também, mas não é tanto quanto o dólar e o índice. E de lá eu venho. Bacana mesmo. Então vai ficar o convite aí pro pessoal, quiser conhecer aí o Vida de Mercado, faz uma agenda conosco, vai lá, conhece a sala, conhece a nossa metodologia. O Anderson trouxe um pouco aí do que é a nossa metodologia. Deixa pro Danilo aí a mensagem final, Danilo, aí pro pessoal. Eu gostaria de agradecer aí, deixar uma mensagem especial aqui pros meus 2 mentores, né? Que é muito importante você estar com pessoas que realmente buscam realizar um trabalho sério, né? Pessoas que realmente encaram isso como uma atividade profissional, porque é igual eu falei hoje para um rapaz lá que opera com a gente. Falei, cara, faça com esmero, faça com cuidado esse backtest, porque nós vamos pôr dinheiro aí, tá?
Então isso eu aprendi com o Anderson, né? Aprendi com o professor Lívio, que você tem que ser minucioso naquilo que você vai fazer, para você que quer trabalhar no mercado, ou até mesmo se não quer trabalhar no mercado, você quer ter posições, você quer se expor no mercado de ações que é menos volátil, né? Não precisa fazer day trade, mas a minúcia, o profissionalismo, ele tem que ser igual. Não tem para onde você fugir. Mercado financeiro é um mercado onde, é uma frase que o Anderson sempre comenta, é onde estão as maiores mentes do mundo. Você está brigando com os caras mais inteligentes do mundo, né? Esses caras estão no mercado. E aí você pensa que é só comprar e vender, né? Não é assim, tá? Então, esteja assessorado, busque informações, porque é isso que vai te manter vivo no mercado, né? O dia ruim ele acontece, mas o dia bom ele é um dia excelente. Então, esteja vivo no mercado aí para sempre aproveitar as oportunidades. Legal. Anderson, eu queria agradecer aí a tua disponibilidade de ter vindo aqui hoje conosco. A gente sabe que você não gosta muito dessa coisa de estar falando muito e vindo. Então, eu sei que foi para você um desafio e agradeço você ter encarado esse desafio e agradeço também estar todos esses anos comigo aí, esperando junto, né? E é isso que me motiva e me dá coragem, porque eu sei que tem você do meu lado ali e a gente pode trocar sempre uma ideia, corrigir aí os rumos aí. Não, só eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E, como diz, que nós já estamos há um bom tempo juntos, que também dure essa parceria entre todos nós, né? Isso. Tá? Longa vida ou vida de mercado. É isso aí, vida de mercado, pessoal, é isso aí. É parceria, tá todo mundo junto, né? Fica ligado, segue lá nas nossas redes sociais, vida.demercado, né? Todos os dias a gente tá postando lá as notícias, né? Quais são os índices que movem preço, a gente posta lá todos os dias, antes de começar o mercado, já como que tá o humor do mercado, né? Então, segue nós nas redes sociais, aperta o sininho e fica ligado.